Olá, queridos amigos, como estão? E aqui vai mais uma semana, onde de maneira bastante feliz estamos nós aqui reunidos, o Conrado, o Carlos. Mandamos um beijo também para a nossa Emily, que possivelmente daqui umas semanas ela vai estar com a gente também. E começamos assim o nosso programa Diálogos Médicos, que tem uma associação, né, com a AME São Paulo, que é a Associação Médico Espírita de São Paulo, com a Rádio Boa Nova, um programa que tem mais de 25 anos e que nós assumimos nessa geração nova, né, falando sobre as obras de André Luiz e onde nós estamos estudando agora nos domínios da mediunidade. Se vocês quiserem nos conhecer também, verem a gente, vocês entrem no site da AME São Paulo, que é amesaopaulo.org.br, e também vocês vão observar palestras, discussões, alguns programas também, que vai ser muito interessante, que relacionando a medicina, a espiritualidade e sempre a luz do espiritismo. Então vai aqui meu bom dia, meu boa tarde, boa noite para o Carlos, o nosso queridão, o nosso diretor máximo, proativo, sensacional. Muito obrigado. Eu sei que é tudo mentira, mas ainda assim eu gosto de ouvir todas essas coisas que você fala, Silvia. Gente, estou aqui novamente, disposto a trabalhar. Vamos lá, que tem muita coisa interessante, principalmente se você trabalha como médium. Nossa, isso aqui é uma aula é um curso de educação mediúnica, né? Então fica atento porque é bem legal. E eu dou meu bom dia também para o Conrado, e o Carlão sempre fala que o Conrado é diferente da gente, e aí ele fica todo envergonhado. É que, na verdade, o Conrado é muito dedicado. Isso a gente tem que falar. Ele é um exemplo de dedicação, né? De trabalho árduo, né? A sangue e lágrimas. Né, Conrado? Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. E ó, se você fez o convite para as pessoas assistirem a gente na TV Mundo Maior, também Esqueci. no nosso canal do YouTube, eu vou reforçar aqui o convite, porque ela esqueceu de falar que, além de tudo, o Carlos ainda é gato. Ai, meu Então, Deus, verdade. então aí é mais uma chance de você seguir a gente e lá ver, porque o Diálogos Médicos tem imagem na TV Mundo Maior. Olha lá que convite legal. A minha esposa concorda em Gente. gênero, número e grau com isso, viu, Conrado? E a gente está onde? No capítulo 3, chamado Equipagem Mediúnica, nos domínios da mediunidade. E a gente viu no capítulo anterior que a nossa equipe, né, que é o Hilário, o André Luiz e o mentor, que estão ali na reunião mediúnica, olhando através do psicoscópio, né? Todo mundo lembra o que é o psicoscópio? Ele funciona como um tipo de aparelho que faz o diagnóstico espiritual. Eu achei essa definição assim sensacional, permitindo uma análise detalhada da condição íntima do espírito. Então imagina, né, o quanto isso vai nos ajudar e vai ser daqui a pouco tempo, né? Conrado falou que falta muito pouco para isso acontecer. E que ele não tem uma função tecnológica, na verdade, ele tem uma função terapêutica e educativa. Uma vez que a gente vai fazer o diagnóstico da verdadeira causa das doenças, dos sofrimentos, principalmente das doenças psíquicas, né? Porque nada reside no corpo físico, isso reside aonde? Dentro da nossa mente, que está no nosso perispírito. Então, as lesões que a gente tem provocadas por equívocos do passado, como esses compromissos que a gente tem também através das nossas reencarnações, eles vão estar todos ali. E a gente também vai ter a capacidade de ver o quanto é possível transformar os sentimentos e os pensamentos daqueles a quem a gente estiver acompanhando através desse aparelho. Mas nesse caso a gente está dentro da equipe mediúnica. André Luiz falou sobre a questão da coroa com as 10 pontas, né? Aonde todos esses elementos são reunidos, numa visão bastante bonita, né? Da reunião mediúnica. Falou sobre o dirigente, que é o Raul Silva, da Eugênia, do Anélio, do Antônio Castro e da Celina.
que vai ser muito melhor estudada, porque ela nesse momento é a médium que tem maior capacidade, tanto do ponto de vista do desenvolvimento do aparelho físico, né, e do aparelho perispiritual, no sentido de dar a passividade, de dar a comunicação aos sofredores, né, como também do ponto de vista moral. E antes que vocês comentem, eu gostaria de ouvir os nossos áudios, né, para que vocês também comentem esse início de capítulo. Porque o médium, ele não se improvisa, ele é uma construção. A faculdade mediúnica, ela vai se aprimorando à medida que você vai enfrentando os problemas do dia a dia de uma forma cristã, segundo as orientações do Mestre Jesus. O que significa? Que precisa paciência, né? Precisa tolerância e todas as virtudes que fazem com que a gente enfrente qualquer situação sem se desequilibrar. O médium, ele vai acrisolando ou ele vai sedimentando a mediunidade dele à medida que ele vai se tornando cristão nas atitudes. Acho que aqui está a chave do que o médium deve fazer. Se ele não se tornar personalista, ou dentro de um personalismo inferior, ele não vai conseguir. Se ele se retiver fazendo algo apenas egoisticamente, ele não vai conseguir. Porque a mediunidade, você precisa se anular praticamente para que os espíritos tenham voz. Você precisa aprender a obedecer. O médium precisa aprender a obedecer e não ditar normas. Então, a doutora lá nos coloca numa posição exatamente onde a gente tem que estar, né? Principalmente, o que mais me toca aqui é nessa questão que o médium tem que aprender a obedecer. E uma vez que a gente obedece, né, a primeira coisa da pessoa obediente é a humildade. Porque muitas vezes a gente obedece, talvez a gente às vezes nem concorde muito com aquilo, nem saiba por que aquilo é o correto. Mas aqui nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando de Deus, né? E nós estamos falando de coisas que a gente ainda não tem o alcance real do que pode acontecer. Então, essa questão da humildade do médium, né? De realmente se despojar dos títulos, né? de impor a personalidade e da gente obedecer e ter um comportamento cristão, são muito importantes para o desenvolvimento da nossa mediunidade, né, amigos? Sem dúvida, aqui me ocorre uma coisa, para a gente ser obediente, para a gente ser disciplinado, né, é muito importante que a gente tenha, como somos racionais, é muito importante que a gente tenha um motivo para ser obediente, um motivo para ser disciplinado, um motivo para fazer o que tem que ser feito, um motivo para seguir a orientação de alguém que tem mais experiência. E esse motivo passa pela fé, não é? Olha, a gente está há quantas encarnações tentando nos desenvolver enquanto médiuns, enquanto seres melhores, não é? E muitas vezes a gente precisa percorrer esse caminho aprimorando a nossa fé, porque é o que a gente tem que ter fé para poder acreditar e chegar onde a gente quer chegar. Agora, deixa eu fazer um paralelo. Imagina, daqui a algum tempo, onde a gente tenha disponível um equipamento chamado psicoscópio. Mas vamos fazer uma analogia antes. Antes de existir o raio-x, como é que o médico poderia detectar que a gente está, sei lá, com o braço quebrado? A única ferramenta que ele tinha era apalpar devagar, né? Porque está doendo, está quebrado, né? E aí ele ia poder ver se estava, dar um palpite que estava quebrado. Agora, você imagina o salto
tecnológico que o raio-x trouxe. Você coloca o braço em cima de uma chapa, vem um feixe de raio-x, depois aquela chapa revela e o médico vê o seu osso quebrado. Então, ele não precisa palpar, ele não precisa adivinhar, ele não precisa intuir, ele vê, ele tem uma ferramenta para ver o braço quebrado. Agora, você imagina, a gente precisa, para se desenvolver, de muita fé, de muita disciplina, de uma atuação cristã, porque é tudo que a gente tem. Mas a partir do momento que a gente tem uma coisa chamada periscópio, psicoscópio, né? Olha como as coisas são. Enquanto a gente não sabe nada, a gente não tem nada. Na medida em que a gente começa a evoluir um pouquinho, a duras penas, com o desenvolvimento da nossa fé, em algum momento a gente ganha um equipamento que nos permite visualizar, perceber claramente, com o intelecto. Olha o seu pensamento, olha como está a sua intuição, olha o que você está fazendo. Então, não precisa mais acreditar, agora você vê. Só que esse equipamento vai chegar num momento onde a gente já tem uma evolução à custa da fé. E aí a gente vai ser brindado, né, com um equipamento desse, mas esse equipamento não vem para o homem primitivo, que não tem nenhum desenvolvimento. Ele vem para o homem que já trabalhou muito, por muito tempo, esse caminho, essa apuração, essa evolução baseada na fé. E aí, em algum momento, a gente ganha. Olha o salto de qualidade que a gente pode ter em direção à nossa própria evolução a partir de um equipamento como esse, hein? Uma ficha psicoscópica na mão de um dirigente de centro espírita. Olha o bem que pode fazer para cada um de nós, gente. Olha que avanço pode ser isso. Eu fico empolgado com essas coisas. Eu acho que é interessante a gente guardar aqui dessa fala da doutora Marlene a questão que ela fala sobre a importância do médium se proteger do personalismo. E isso eu acho que vale muito a gente ampliar essa visão para aqueles que estão em torno dos médiums. Porque é muito importante que a gente não seja instrumento de um envaidecimento desse médium, instrumento de uma armadilha, né, que possa existir, colocando esse médium numa posição acima do que é a necessária para servir. O que esse médium precisa é de serviço, é de maior entrega, é de fidelidade aos compromissos cristãos. É isso que esse médium precisa, né? E ela colocou aí esse risco muito grande, porque é onde a gente vê ao longo da história da humanidade, talvez espíritos que tivessem missões que poderiam repercutir em muitas coisas boas para a humanidade, a gente acaba vendo que existem as quedas por conta deste personalismo, né? Então ela coloca para a gente que são dois caminhos importantes, o personalismo e o compromisso constante com a melhora, com o estudo, com a dedicação a conhecer mais, porque quanto mais a gente conhecer e quanto mais a gente vigiar os nossos pensamentos e sentimentos, a qualidade mediúnica é resultante. Agora, ela colocou uma coisa importante também que eu quero também trazer, é assim, não se improvisa a mediunidade. Não dá para... E aí, é algo que nós vamos levar conosco para o outro plano da vida, que não dá para a gente querer ser aquilo que nós não somos, aquilo que nós não conquistamos ainda, né? Então, nós somos o que conseguimos fazer até agora, nós somos o que aprendemos e o que colocamos. Então, é esforço diário, contínuo, e ao mesmo tempo,
a necessidade que nós temos de seguirmos uma linha que não nos coloque em risco pelo personalismo, todas essas possibilidades de realização que a mediunidade nos traz, né? Acho que a Silvia ficou com a câmera fechada, Silvia. Sim, enquanto ela não volta, é isso, né, Conrado? Às vezes a gente, na intenção de reconhecer, né, o trabalho de um médium, vamos falar que estamos falando de médium, né? Então a gente acaba elogiando, fala, nossa, esse médium é uma pessoa muito especial, ele tem uma cara... E quando, na verdade, é legal, sim, a gente reconhecer, não é? Mas esse reconhecimento deveria ser um sentimento de gratidão pelo bem que o trabalho daquele médium eventualmente possa ter feito na nossa vida, e não para ilustrar o ego desse médium, né? Então, ao mesmo tempo que a gente precisa tomar cuidado com o elogio desmedido, o médium, principalmente, precisa tomar cuidado para não acreditar, para não se deixar levar por essa vaidade. Porque senão acontece, a doutora comentou em algum momento, aí o médium começa a dar palestra, o médium começa a dar entrevista, o médium começa a vender livro, a dar autógrafo, porque ele se sente o cara, não é? E muitas vezes, não sei, enfim, ele esquece que ele tem aquilo como ferramenta de trabalho, aquilo é uma ferramenta que ele tem para fazer o bem, para fazer caridade, para ajudar o seu próximo, e não para inflar o próprio ego. Acho que é mais ou menos por aí, né, Conrado, que a doutora estava falando, né? Exato, Carlos, e você colocou talvez a melhor contribuição que a gente possa dar a um médium que você conhece, aquele que faz parte da casa espírita que você frequenta e tal, é ajudá-lo a se proteger dessa questão do personalismo, né? Então não é que você não, em vez de você verbalizar um elogio, faz uma prece por ele, rogue aos benfeitores que continuem possibilitando a ele que dê continuidade aos seus trabalhos, não faça comparações, não existe médium melhor ou médium pior, né? Coloque esta questão dentro de uma leitura daquilo que cada um traz, aquilo que consegue trazer, cada um realiza aquilo que consegue realizar, né? E isso nos coloca diante também de um comportamento cristão como frequentadores e como verdadeiros amigos, né? Desses médiuns, auxiliando-os, né, nessa caminhada que não é fácil, porque é preciso que eles possam se dedicar, os médiuns possam se dedicar a vencer a si mesmo, a vencer essa vaidade, a vencer os vícios, para que cada vez mais o caminho de trabalho possa ser aprimorado e trazendo aqui os resultados necessários, né? Silvia conosco? Sim, acho que eu caí, mas voltei, né? Então, assim, eu fico um pouco perturbada com a questão do psicoscópio. Porque eu acho que o psicoscópio vai ser muito sensacional, mas ao mesmo tempo, você imagina o grau de autoentendimento, de autocompreensão, uma vez que não vai ter mais ninguém para enganar ninguém. A gente vai ser um livro aberto. E quem está preparado para ser um livro aberto? Quem está preparado para mostrar realmente seus sentimentos? Né? Ô, O Silvia, Wallace fala aqui... Silvia, eu quero pegar só um gancho nisso que você falou, que para mim é importante o que você está dizendo. O psicoscópio só vai chegar quando a gente estiver mais preparado para isso. Então, vai primeiro vai vir o preparo mínimo, nem que seja mínimo, e depois ele chega, não o contrário, eu acho. E o aparelho, eu acho que ele vai melhorando à medida que a gente também vai melhorando, entendeu? Vai ser um aparelho mais simples, e à medida que moralmente a gente for conseguindo, né, se desnudar,
ele também vai ter uma melhor capacidade de devassar, vamos dizer assim, a mente humana, porque isso daí vai ser usado para a medicina maravilhosamente, né? Para as questões das doenças, para as questões das doenças mentais. E nos centros espíritas, para a questão da mediunidade. Então, a gente não vai ter mais médium falso, a gente não vai ter mais médium enganador, a gente não vai ter mais misticismo. Então, assim, isso aí não existe mais. A gente vai viver num mundo e num planeta onde a gente tem que mudar a nossa forma de ser. E a gente vai querer mudar a nossa forma de ser. Porque eu acho que a gente ainda bate nessa questão do querer. A dúvida que bate no médium é porque ele realmente ainda não quer. Essa dúvida, para mim, é eu não quero ainda. E aí eu coloco a desculpa que eu não sei se eu sou, se eu não sou, né? Eu tenho dificuldades, né? A gente, e também uma outra coisa que o Carlão falou, que às vezes eu tenho dúvida, será que a gente vem tentando melhorar várias reencarnações? Talvez não. Talvez essa seja a primeira reencarnação aonde a gente está fazendo diferente. Talvez essa seja a primeira reencarnação aonde a gente foi tocado de alguma maneira. Não sei se na reencarnação anterior ou no plano espiritual, e que a gente está vindo fazer diferente. E de repente a gente está tendo que passar por um monte de lição que a gente não aprendeu durante todas as reencarnações. E no psicoscópio a gente vai saber todas essas coisas, né? Pelo amor de Deus, hein? Esse psicoscópio. Tenho medo dele, gente! Ai, meu Deus, a gente está tão bem no nosso segredo, pensando baixinho, fazendo cara de paisagem, mas no fundo tá, esse camarada é um chato, esse camarada, eu não vou com a cara dele, mas ninguém vê, ninguém percebe o que a gente está falando, né? Aí chega o tal do psicoscópio. Minha expectativa é que na hora que esse psicoscópio chegar, como o Conrado está falando, a gente já vai ter evoluído um pouquinho mais, né? E aí a gente vai poder, já teremos desenvolvido um pouquinho mais a nossa humildade e o nosso preparo para poder estar de frente com essa realidade. Espero, creio. E a gente está assim meio que encerrando o capítulo, né? A gente vai ver aqui, na verdade, a ficha psicoscópica da Celina. E eu vou terminar aqui com uma frase do Aulus, que a gente pode até complementar com o áudio da doutora, mas ele fala o seguinte, que não podemos realizar qualquer estudo das faculdades medianímicas sem o estudo da personalidade. Considero, assim, de extrema importância a apreciação dos centros cerebrais que representam as bases da operação do pensamento e da vontade, que influem de modo compreensível em todos os fenômenos mediúnicos, desde a intuição intuição pura até a materialização objetiva. Esses recursos, que merecem a defesa e o auxílio das entidades sábias e benevolentes em suas tarefas de amor e sacrifício junto dos homens, quanto os medianeiros se sustentam no ideal superior da bondade do serviço ao próximo, em muitas ocasiões podem ser ocupados por entidades inferiores ou animalizadas em lastimáveis processos de obsessão. Então, eu quero aproveitar o embalo e dizer o seguinte, o Aulus lacrou. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Fiquem em paz, fiquem com Deus, uma boa semana a todos e continuemos aí nesse estudo que nos ajuda muito, a nós e também as tarefas que nós participamos aí. Forte abraço. Um abraço a todos, uma semana abençoada.